Olá, alunos da Univesp, bem-vindos à nossa disciplina de Estágio Supervisionado 1. Nós vamos falar agora nessa aula 14 a continuação dos conceitos que foram mostrados na aula anterior, tá? Então, basicamente, eu tinha prometido para vocês, pessoal, da gente falar o seguinte, Edu Scrum, tá? Então, isso aqui, na verdade, é uma abreviação do que a gente pode aplicar as técnicas de Scrum, os conceitos de Scrum, para a educação. Então, o que a gente vai ver nessa aula agora é basicamente um experimento que vai ser desenvolvido ao longo desse semestre, numa disciplina que eu ministro de forma presencial, e eu vou descrever alguns dos elementos desse teste que vai ser feito, tá? Então, primeira coisa importante é a motivação para isso, tá certo? A motivação para eu realizar esse experimento é exatamente o seguinte, ó, o futuro não é mais o mesmo. Então, aqui nessa figura aqui, o que a gente tem, ó? Como é que se dava antigamente o aprendizado de datilografia, né? O que era basicamente a datilografia ou taquigrafia, né? A datilografia, no caso aqui, que é o que as pessoas vão aprender, né? Se dá por você pegar um texto, um papel e digitar para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. O que a gente faz facilmente hoje com Ctrl+C, Ctrl+V era a datilografia de antigamente. E repara no seguinte, na foto que está ali, os alunos estão vendados. Por quê? Porque na datilografia é importante você olhar para o texto que está num papel e digitar igualzinho, tá? Repara que essa competência, essa habilidade, não serve mais. E aí tem um outro questionamento que a gente pode fazer. Será que memorizar informações, será que eu fazer toda uma cópia e cola de informações tem alguma utilidade? Na sociedade que a gente tem hoje, a disponibilidade que a gente tem hoje de informações pelo celular, pelo computador, não cabe mais. E aí vem uma coisa importante, tá? Que é o seguinte, ó, sobre educação. Então veja o seguinte, isso aqui é a pirâmide de aprendizagem de William Glasser. Então aqui está indicando para a gente o grau de eficiência no aprendizado quando eu leio, quando eu escuto, quando eu vejo e escuto. Isso aqui é onde a gente está na região de aprendizado passivo. Então veja, se você está assistindo esse vídeo e ouvindo, o seu aprendizado não será muito eficiente. Como é que eu posso tornar o aprendizado dos conceitos que estão sendo passados, por exemplo, nesse vídeo, mais eficiente? Aqui, ó, no método de aprendizado ativo. Quando eu converso, pergunto, eu tento reproduzir, definir, debater, pratico, eu tento aplicar esse conhecimento de alguma forma, eu tento colocar numa situação a qual eu estou vivenciando, ou eu tento ensinar isso para outras pessoas a partir do momento que eu tenho prática, a partir do momento que eu já defini, debati, enfim, uma série de atividades eu posso passar para essa outra etapa. Então, partindo desse pressuposto, como é que eu posso tornar a educação, ou o método de ensino, mais interessante, mais efetivo, né? Que é isso que eu vou tentar fazer com esses testes aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, basicamente, eu vou aproveitar a visão que a gente tem lá do Scrum, né? A arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, né? Então eu vou aproveitar alguma coisa do Scrum. Para a gente aproveitar melhor o que é desenvolvido no Scrum, primeiro a gente vai falar de um conceito, o primeiro princípio lá do Scrum que eu tinha falado, que era o conceito OODA, né? Então o que era esse conceito OODA? Eu começo observando, eu vou traçar um plano, suponha que eu tenho um plano de voo, né, que vai sair desse ponto vermelho e vai chegar aqui, e depois que chegar aqui, eu tenho que retornar para o meu ponto de origem. Esse é o meu primeiro plano, tá? Agora, além do plano, o que é necessário? Eu tenho que pensar uma outra coisa, porque pode surgir alguma coisa que não permita eu executar esse plano. Então, nesse caso, vai acontecer o evento orientar. O que é orientar? Surgiu algo no meio do caminho que me obriga olha, tem aqui algum elemento diferente do que eu tinha planejado, e esse elemento diferente do que eu tinha planejado me obriga a uma etapa 3, que é o decidir. Eu posso ir para cá ou ir para cá, né? E aí, na etapa 4, eu vou agir. Então, repara que esse princípio é importante. Por que esse princípio é importante? Porque isso vai obrigar você a sempre ter um ciclo de planejamento, observação, decisão, enfim. A gente vai usar isso aqui, tá? Muito bem. E aí o que acontece? Qual que vai ser o mote do meu experimento? Que eu vou usar o Scrum na educação. Eu vou pegar uma disciplina de simulação presencial e eu quero ensinar simulação.
só que de um jeito em que eu tenho um método ativo, né? Em que o método ativo e o Scrum e os conceitos de Scrum sejam utilizados, tá? Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é traçar trilhas de aprendizagem, né? Que é a aula 5 desse curso que eu falei, em que você pode partir de um certo ponto e conforme você vai tendo objetos de aprendizagem ou experiências, você vai evoluindo em etapas até chegar no domínio da competência desejada, tá? Então, como é que eu posso fazer isso para o ensino de simulação, que é o que eu vou executar nesse semestre? Eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, e vou criar uma trilha sobre como é que eu aprendo o software de simulação que eu vou utilizar na minha disciplina de simulação. Eu vou ter uma outra trilha aqui, que é a coleta de dados. Então, eu coloquei aqui os vídeos, por exemplo, aula 8, verificando se um dado é justo. Aula 11, coleta e processamento e análise de dados. Isso tudo é a trilha de coleta de dados. A outra trilha é teoria de filas. Aí, o que eu coloquei aqui na trilha de teoria de filas? Aulas como, por exemplo, modelo MM1, modelo MMS, otimização de filas, sistemas de filas em série, redes de filas e retrabalho. Isso é uma outra trilha, que é a trilha da teoria das filas, tá? A validação de dados. Eu coloquei 2 videoaulas aqui, ó, como validar o modelo de simulação, testes para validar modelos de simulação. E fiz uma outra trilha aqui, tá? E por que esse tipo de abordagem é interessante? Já vou mostrar para vocês como é que a gente pode aplicar isso, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou, nesse semestre, eu vou pegar e vou também utilizar o conceito de aprendizado por projetos. Então, basicamente, eu vou ter um projeto de uma nova linha de produção, tá certo? Que vai ser fornecida por uma empresa com a qual a gente já estabeleceu um primeiro contato e eles toparam fazer esse primeiro teste, né? Vão acompanhar, inclusive, a gente no desenvolvimento da disciplina. E com esse layout inicial, a gente vai sugerir, então, o seguinte, ó. Eu vou sugerir aquela estratégia de desenvolvimento de trabalho do Scrum. Qual que era a estratégia de desenvolvimento do Scrum? De você ter várias equipes em paralelo, tem a equipe 1 aqui, por exemplo, equipe 1, e tem a outra equipe aqui, que é a equipe 2, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter a criação de componentes pequenos e extensíveis e interligados, tá? Para cada equipe, você vai ter pedaços do seu projeto. Como é que a gente vai fazer isso para o layout de fábrica? Então, basicamente, eu vou pegar um pedacinho do meu layout de fábrica, como está dado aqui, isso vai ser atribuído para a equipe 1. Seria onde vai ser a recepção de materiais. Já a equipe 2 vai cuidar da armazenagem e, eventualmente, de uma parte do processamento, né? E depois tem uma outra etapa, a outra equipe vai ficar responsável. Então, cada pedacinho da sua fábrica, da etapa de produção da sua fábrica, vai ter uma equipe responsável, tá? E aí, como é que eu faço para formar essas equipes, né? Como é que vai ser a formação dessas equipes? Eu vou ter aqui, um pedacinho aqui são os desenvolvedores, lembrando lá do Scrum. O segundo pedacinho aqui vai ser o Product Owner, que é a pessoa que é responsável pelo produto. E tem o Scrum Master, que vai obrigar as pessoas a seguir aquelas regrinhas do Scrum, tá? Verificar se está tudo compatível, se está tudo certo. E o Product Owner vai ser a pessoa que vai ter a visão do produto e vai ver se está adequado o que a gente está desenvolvendo ao longo dessa disciplina de simulação, tá? Então, quem que vai ser os desenvolvedores? Vão ser os alunos. Quem que vai ser o Product Owner? Vai ser alguém que a gente escolheu de uma organização, no caso aqui de uma indústria, e aqui o Scrum Master, que é quem vai gerenciar todos esses processos, ver se está adequado o desenvolvimento ou não, vai ser o professor, tá? Se os alunos estão aplicando os conceitos de Scrum, se o que eles estão aplicando está satisfatório ou não, né? Enfim, muito bem. Então, com isso, pessoal, o que a gente vai obter agora? A gente vai aplicar o ciclo ODA ou PDCA, tá? O que era esse ciclo? Basicamente, a gente vai ter pequenas etapas de planejamento, realização, verificação, né? Então, depois que eu faço o produto, eu verifico se ele está adequado ou não. E, por último, eu tomo ações de correção do meu processo, da minha forma como eu estou atuando. Eu vou repetir esse ciclo
várias vezes, e conforme eu faço várias vezes esse ciclo, eu vou obtendo cada vez uma produção cada vez mais rápida e cada vez com mais qualidade. Então, como é que eu vou aplicar esse conceito, que é um conceito-chave lá do Scrum, do desenvolvimento do método ágil, para o quê? Para o nosso procedimento aqui de aprendizagem, de simulação. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou utilizar uma coisa que é essencial para as equipes terem um bom desenvolvimento de trabalho, que é a comunicação através do quadro Kanban. Então, lembra lá do quadro Kanban, que a gente tinha aqui uma primeira coluna, onde eu colocava as tarefas, aí eu fazia a priorização, depois eu começava a execução, verificava a fazer, né? Aqui eu colocava para fazer, aqui eu começava a execução e depois eu podia botar teste, ou feito, enfim, tá? Isso aqui são várias formas que eu tenho de quadro e o objetivo do quadro Kanban é o seguinte, o que não existe não quebra, então se eu não estou vendo, eu não sei se está bom ou se está ruim, né? E é também essa frase aqui, ó, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então isso aqui tem que estar visualmente acessível, transparente para toda a equipe saber se, será que eu tenho muitas tarefas a fazer? Como é que está aquele processo que era crítico? Será que ele já saiu da fase de testes? É isso o objetivo do quadro Kanban, facilitar a comunicação, tá? E a transmissão de informação. Muito bem, então agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ao invés de você ter um quadro Kanban, você pode, basicamente, utilizar um software, o Pipefy. Então esse controle vai ser muito mais efetivo através de software. E eu vou mostrar para vocês como é que você pode utilizar. O Pipefy é extremamente simples. Por exemplo, você tem um site aqui, você pode dar um login, primeiro passo, usando uma conta Google. Aí eu criei aqui, ó, tá vendo? Eu criei uma área chamada Cigen, que vai gerenciar os arquivos, as tarefas relativos a esse projeto, tá? Muito bem. E aqui no Pipes eu tenho várias opções. Por exemplo, ó, posso criar gestão de experimentos, gestão de tarefas da equipe, que eu já criei. Eu posso criar a partir de templates, né? Tem roadmap de produto, processo de compras, e, enfim, várias opções, tá? Feito essa primeira etapa de escolher qual template ou criar a partir de um template, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no meu acompanhamento de tarefas da equipe, vou criar uma tarefa clicando aqui no botão azul, e ao clicar nesse botão azul aparece a janela, uma janela de nova tarefa. Então, nessa janela de nova tarefa, eu vou ter aqui vencimento e anexos, tá certo? Então, em anexos, por exemplo, em vencimento, eu posso colocar a data de vencimento dessa tarefa. Já numa terceira etapa aqui, que é a descrição da tarefa, eu posso escrever um texto. E depois aqui, na etapa 4, eu posso colocar uma prioridade. Tem várias opções, alta, baixa, crítica, indefinido ou neutro. E, finalmente, para toda a tarefa, eu tenho que adicionar um responsável. Repara que aqui é o meu login do Gmail. Eu posso convidar mais pessoas através do login ou dos e-mails da Google. E adicionar, então, mais pessoas responsáveis por aquela tarefa. E aí depois, para finalizar, eu clico aqui em criar nova tarefa. Tá? Legal. Então, com isso, pessoal, o que vai acontecer? Basicamente, eu vou criar tarefas. Só que ao criar tarefas, eu tenho que tomar cuidado com duas coisas. Priorização, tá certo? E estimativa de tempo, que são destacadas aqui, ó. Toda tarefa tem essa priorização e estimativa de tempo, tá? Que é o que está marcado, inclusive, nesses quadros aqui, tá? Então, como é que eu posso fazer essas duas coisas? Eu posso fazer, basicamente, a priorização eu posso usar o conhecimento da aula 5. Lembra lá da aula 5 que eu tinha o diagnóstico GUT, né? Que era gravidade, urgência e tendência? Então, se você não lembra, volte lá para a aula 5 e você vai ver que, por exemplo, eu podia classificar minhas tarefas de acordo com a gravidade, a urgência e a tendência, numa escala de 1 a 5. Tá? Só para ilustrar esse processo, eu tenho aqui uma tabela em que eu tenho colunas com as notas de cada tarefa para gravidade, urgência, tendência, e a nota final basta multiplicar cada uma dessas notas para obter, então, aqui o valor final referente a quais são as tarefas mais urgentes. Tá? Então, isso aqui define urgência. Tá? Agora, o que está faltando, além da urgência? Está faltando a gente falar sobre, adivinha, estimativa de tempo, que é algo complexo. Tá bom? Por que isso é algo complexo? Isso aqui é uma figurinha lá do livro do Scrum, que eu estou usando como referência. Aqui, ó,
a estimativa de tempo vai de 4 vezes até 0. Então, eu dou uma estimativa aqui, essa estimativa pode ser para mais ou para menos. Conforme o projeto vai se desenvolvendo, eu tenho uma estimativa mais certa. Por quê? Porque eu vou vendo efetivamente quanto tempo aquela tarefa demora. Só que quando isso acontece, o projeto acabou. Então, nesse caso aqui, como é que eu faço para evitar esse tipo de problema? Eu vou usar uma coisa chamada estimativa Planning Poker. Essa estimativa Planning Poker começa com o seguinte: comece com as tarefas mais simples. Imagina que você vai pintar uma casa. Nessa casa você vai começar pelos quartos menores, pelos cômodos menores, e vai usar um sistema de cartas de 0, 1, 2, 3, 8 e 13, né? E as pessoas da sua equipe vão dar notas com essas cartas. Todo mundo coloca as cartas para baixo e imagina então que a gente vai ter essa situação. Por exemplo, a equipe aqui, ó, teve uma pessoa com 8, outra com 5, 5 e 13 para estimar o tempo de uma tarefa. Você tira a média. Agora, se eventualmente tiver uma discrepância, tiver uma nota 1 e uma 13, essas duas pessoas vão ter que discutir, vai ter que ter uma discussão para ela explicar os motivos relativos a essa diferença tão grande e eventualmente vai ter uma nova votação para saber se as notas se tornam convergentes e aí a gente tira a média, tá? Basicamente, é isso que a gente faz no Planning Poker, ok? E agora, o que a gente vai precisar para essa nossa disciplina de simulação? A gente vai ter um Product Backlog, que são as listas de especificação, que vai ser a nossa simulação. A gente vai ter um Sprint Backlog, que vão ser as tarefas que eu vou colocar para eu atingir o produto final. E, finalmente, eu vou ter aqui uma etapa 3, que é o nosso Product Owner dizer se está pronto, se foi testado, se foi homologado, se está adequado ou não, tá? Então, com isso, pessoal, a gente já tem essa visão geral que a gente vai aplicar para a nossa disciplina, tá? Que vai ser basicamente isso. A gente vai partir do diagrama para a simulação, passando por todas essas etapas, tá? Para além disso, o que a gente propõe com essa disciplina? Não ficar restrito a apenas um semestre. Eu vou ter aqui, então, uma disciplina, lembra de tópicos 1 do Gêmeo Digital, que a gente tinha uma simulação 3D? A gente vai usar, então, essa simulação 3D, esse ambiente virtual aqui, do Gêmeo Digital, para incorporar ou verificar melhorias da nossa simulação, tá? E aí o que é legal? A gente vai, a proposta é que nessa disciplina ela sirva de ponte depois para o TCC. Então o que eu desenvolver nessa disciplina, depois eu vou poder aplicar no TCC, que a gente já tem um convênio com a Ciesp de Limeira, a gente já tem uma parceria, que são os projetos propostos pelas empresas ali de Limeira. Eventualmente, IC também poderia ser feito nesse ambiente, usando os conhecimentos da disciplina de simulação, ou até mesmo um estágio poderia ter um desempenho melhor usando esse ambiente, ou até mesmo mestrado e doutorado, trabalhos de mestrado e doutorado, tá? Isso, na verdade, pessoal, já é feito no exterior. Isso aqui é um slide que mostra o que é feito na Georgia Tech, Georgia Institute of Technology, que eles têm uma disciplina que dura vários semestres e aborda diferentes graus de complexidade, temas de pesquisa, tá? Usando, é claro, aí, por exemplo, realidade aumentada, enfim, uma série de coisas, tá? Isso aqui são 31 universidades que já adotaram, que já entraram nesse consórcio da Georgia Tech, tá? E aí, o que é importante agora, pessoal? Eu tenho aqui uma ampliação desse conceito. Ah, você está falando que pode fazer mestrado, doutorado, usando o Gêmeo Digital, usando essa disciplina de simulação e o Edu Scrum? Posso. Por quê? Porque a ACAPES já levantou uma regulamentação de mestrado e doutorado EAD no Brasil. Já é possível isso, ó, notícia de 21 de janeiro de 2019. E agora, a gente já tem algumas iniciativas, por exemplo, essa do ITA, em que existe doutorado acadêmico industrial, que eu posso abordar temas que são relevantes para a indústria no doutorado. Então, eu posso utilizar essa alternativa, eu posso usar isso que está sendo proposto aqui, também para mestrado e doutorado EAD. Tá legal? E aí, pessoal, agora para a gente finalizar, tem um sonho que eu acho que é interessante, né, que é possível um desenvolvimento a partir disso que foi falado nessa aula, que seria o seguinte: olha, de repente, com essa infraestrutura, né, eu posso, por exemplo, ter uma cópia digital do que está acontecendo em Franca, de uma indústria em Franca, eu captei com sensores,
E essa cópia digital, eu vou propor melhorias, eu posso propor mudanças, enfim, estando em outra cidade. Eu posso fazer um intercâmbio de informações, de experiências, enfim, pode ser bastante bacana, tá? É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. O propósito dela era mostrar a aplicação disso em outros contextos, especialmente no contexto que eu sei, que eu entendo, que é ensinar simulação. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau!